Olá, como você está? Você já percebeu que aparentemente o processo ele é muito diferente do propósito? Mas se você realmente olhar para ele de uma forma mais, eu não vou falar espiritual não, mas observadora, você vai ver que ele tem tudo a ver com o propósito. Quando a gente pega o fruto e olha para a árvore, para a raiz, não tem nada a ver, né? Se você pegar um abacate, o que que tem a ver com o pé? O que que tem a ver com a raiz? Não tem nada a ver. Só que quando se trata de processo e propósito, eles combinam perfeitamente. Eu gosto de usar muito o exemplo de José, porque aparentemente o processo que José passou não tinha nada a ver com o propósito dele. Mas quando você vai observando tudo aquilo que aconteceu, você vai ver que foi tudo contribuindo não só para o propósito, mas para ele também ter o processo do lado de dentro. José, ele era o filho preferido de Jacó, e já fica aqui a dica para você que é mãe, para você que é pai, não tenha filhos preferidos, não faça isso. Por mais que de repente um filho seja muito mais carinhoso com você, seja muito mais obediente, seja muito mais extrovertido, não faça isso. Quando a palavra vai dizer sobre os pais, para eles não provocarem a ira nos filhos, os pais gostam muito de usar o versículo onde os filhos têm que obedecer, mas se esquecem ou fingem de bobos em relação a esse versículo. Os seus filhos, eles não devem ser provocados dessa forma. E tem pais, tem mães que fazem comparação do filho com outro filho, do filho com outras crianças. Fazem também não só a comparação, como também a competição, porque além de comparar, isso vai estimular uma competição que não é nada saudável. Isso quando não fazem um filho ficar contra o outro. Tem mãe que fala mal do filho com o outro filho, fazendo com que aquele filho fique com raiva do irmão. Isso é terrível. Então, não seja esse tipo de mãe, não seja esse tipo de pai, porque você vai sim destruir o relacionamento entre irmãos. Faça com que eles sejam amigos, muito mais do que irmãos, que eles sejam amigos, que eles sejam um pelo outro, que eles sejam verdadeiramente irmãos de sangue, mas também esses irmãos que a gente vê na palavra amigos mais chegados que irmãos, que eles sejam esse verdadeiro irmão. E voltando, infelizmente, Jacó não fez isso, né? Então José, ele acabou despertando essa inveja nos seus irmãos, e os irmãos eles acabaram tomando uma atitude um tanto quanto extremista. Não é justificável o que eles quiseram fazer, vendê-lo, primeiro matar, né, e depois vender. Não é justificativa nenhuma, pelo contrário, isso só mostra o que eles eram do lado de dentro, mas, infelizmente, José acabou pagando o pato de uma escolha errada que o pai dele fez ao deixar bem claro que ele era o filho preferido. E quando ele foi ali vendido, imagina você ver que os seus irmãos queriam te matar e depois você vê que os seus irmãos te venderam como um escravo, sendo que você não tinha nada de escravo. O quanto que isso é revoltante, humilhante, o quanto que isso pode ter gerado mágoa, raiva, ódio, quantas coisas José pode ter sentido em relação aos irmãos dele. E uma coisa que eu sempre observei muito, que eu já vi muitas pessoas falando, que José ficou 2 anos na prisão, porque ele chega no Egito, ele é vendido como escravo, ele começa a trabalhar como escravo, depois ele vai para a casa de Potifar. Lembre-se, quando você carrega a presença, quando Deus está verdadeiramente na sua vida, onde você vai, algo tem que acontecer. Algo tem que ser feito de diferente, porque um cristão verdadeiro, se ele chega num ambiente, aquilo que ele carrega tem que transformar, não é ele que tem que ser contaminado, é ele que tem que transformar aquele ambiente. Abraão, Isaac, Jacó, José, todos eles tiveram esse entendimento de que onde eles estavam, a presença de Deus tinha que se manifestar. Então não tinha problema ir para o deserto, não tinha problema trabalhar com o sogro, não tinha problema ir para a prisão, porque onde eles estivessem, ali a presença de Deus iria se manifestar e algo iria acontecer. Quando José começou a fazer a diferença como escravo, quando ele começou a fazer a diferença na casa de Potifar, ele entendeu que José não era qualquer pessoa, tanto que quando a esposa o acusa de tê-lo agarrado, ele poderia perfeitamente ter mandado matar. Isso seria algo extremamente comum naquela época. Só que ele sabia que José não tinha feito aquilo. Só que para não ficar feio para ele mandou prender. No que ele mandou prender José, José ele começou a transformar aquele ambiente. Então entenda, José ele ia ser governador.
Então, o propósito dele, que era para governar o Egito, começou com o processo, ele governando por onde ele passava. Só que antes de chegar a governar o Egito, ele tinha que governar primeiro ele mesmo. A palavra vai dizer lá em Gênesis 40, quando no 39, no finalzinho, vai falar que ele foi preso. Aí no verso 1 vai dizer: algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do Egito fizeram uma ofensa ao rei, o rei do Egito, e eles foram presos. Então, ele não ficou preso 2 anos certinho, ele ficou mais de 2 anos. Porque quando ele estava preso, algum tempo depois, veio o copeiro e o padeiro, e aí aconteceu aquilo tudo. E a Bíblia, ela não dá muitas ordens cronológicas para a gente, não. Ele pode ter ficado preso 2 anos e 5 dias, 2 anos e 6 meses, como ele pode ter ficado preso 3 anos, 4 anos. Aqui só fala algum tempo depois, a gente não sabe quanto tempo depois. Esses dois chegaram e ainda ficou mais 2 anos. E algo que uma vez Deus colocou no meu coração acerca disso, do porquê José ter ficado preso, foi porque tinha algo em José que precisava ser tratado. A verdade é que por mais que José fosse um bom filho, por mais que no decorrer da história ali a gente não vê coisas abonando, difamando, digamos assim, José, a gente não sabe como ele estava do lado de dentro. Se ele tinha sentimento de vingança, se ele queria ver os irmãos para poder arrancar a cabeça de cada um, a gente não sabe. Mas Deus, ele sabe que ele precisava passar por esse processo. E ali, pelo menos no meu entendimento, é que José, ele precisava da liberdade do lado de dentro. Ele estava preso fisicamente, mas ele pode também ser a pessoa que estava presa do lado de dentro. Quando você não libera perdão para uma pessoa, você está prendendo essa pessoa, você está atrasando a sua vida. A maior liberdade que existe não é uma pessoa que está solta andando por aí. É a pessoa que tem a sua mente livre. É a pessoa que tem as suas emoções livres. Porque quando você domina as suas emoções, você não é dominado por elas. Quando Paulo e Silas foram presos, eles estavam com o corpo preso, mas o espírito não estava, a mente não estava, tanto que eles estavam adorando. Adorador é aquele que adora na dor, é aquele que tem entendimento que, independente da situação que está acontecendo, ele está livre em Cristo. E talvez José precisasse ter esse entendimento de que ali dentro ele iria precisar não só libertar a sua vida, né, o seu corpo em breve, mas ele iria precisar também libertar suas emoções, libertar tudo aquilo que de repente estava preso. Porque olha só, não deve ser nada fácil você saber que os seus irmãos queriam te matar, e aí, por medo, alguma coisa assim, te vendem como escravo, deve ser totalmente difícil. Você está em um ambiente onde você não fez nada de errado, pelo contrário, você fez com que aquele ambiente ficasse ainda melhor, e ainda assim você vai preso injustamente. É um mix, uma mistura de emoções, de raiva, de frustração, de tristeza. Poxa, Deus fala que vai acontecer isso na minha vida, eu venho parar numa prisão. A gente não sabe sobre os questionamentos, sobre as coisas que Pedro, de onde eu tirei Pedro? A gente não sabe o que José estava passando e sentindo naquele momento. Então Deus, por algum motivo, achou que era necessário ele passar aquele período lá. E vale lembrar que o fato dele ter falado acerca do sonho do padeiro e do copeiro, o copeiro ter se esquecido dele, não quer dizer que se ele se tornasse o padeiro, ele seria esquecido lá. As pessoas têm a mania de achar que ele tinha que ter ficado ali na prisão. Se ele tivesse se tornado padeiro, quando o copeiro estava ali na frente do rei e soube do sonho, ele ia falar: ó, o padeiro ele interpreta sonho, aconteceu isso e isso, e ele ia falar da mesma forma. Por algum motivo, Deus quis que ele permanecesse ali. Só que muitas das vezes a gente quer justificativas para os lugares em que a gente está. Só que pode ser que Deus te fale o motivo, como pode ser que não. A gente não sabe por que Deus quis que José continuasse ali. Às vezes você vai ficar perguntando: Deus, por que eu estou nesse deserto? Por que eu estou nesse emprego? Por que eu estou nesse relacionamento? Por que eu estou passando por isso nesse relacionamento? Não foi isso que eu plantei, não foi isso que eu fiz. Por que isso está acontecendo agora comigo? Por algum motivo Deus quer que você passe por isso. E aí quando José ele foi solto, quando ele saiu ali da prisão, ele começou
a governar o Egito. Se você não governar a sua mente, se você não governar suas atitudes, se você não governar os ambientes em que Deus te colocar, você não vai governar no seu propósito. Entenda, processo é para você ser transformado para poder viver o propósito. Porque tem pessoas que não suportam o processo, mas também não suportam o propósito. Se você pegar uma pessoa despreparada e colocar no propósito, ela não vai dar conta. É igual o filho pródigo. Quando recebeu a herança, ele não estava preparado. Ele acabou com a herança. E tem pessoas que, infelizmente, estão. Meu cabelo secando natural. E tem pessoas que, infelizmente, estão se perdendo no propósito porque elas não estão passando verdadeiramente pelo processo. Existe a vontade permissiva de Deus. A prova disso foi o pai ter entregue a herança para o filho pródigo. Se não existisse essa vontade permissiva de Deus, ele não teria recebido aquela herança. É simples assim. Por que ele recebeu a herança? Porque Deus, ele entrega algumas coisas assim. Não que você mande em Deus, mas tem hora que Deus vai te permitir receber algo que você ainda não está pronto para você ver que você não está pronto. Deus, ele não precisa de nada, ele não precisa fazer as coisas para ele saber, ele já sabe de tudo, inclusive do fim. Quando Deus chegou no jardim e perguntou: Adão, onde você está? Você acha mesmo que Deus não sabia o que tinha acontecido? Você acha mesmo que Deus já não sabia o que tinha acontecido? Que ele sabia que iria acontecer? Você acha mesmo que ele não sabia? Quando Deus faz esse tipo de pergunta, não é porque ele não sabe, é porque você precisa saber. Quando ele pergunta para Adão onde você está, a pergunta é: Adão, onde você se colocou? O que você fez? Olha o lugar onde você está. Você trocou a minha presença, você saiu da minha presença, agora você está escondido, com medo, no pecado. Essas perguntas de Deus, elas são muito reflexivas, as perguntas de Jesus também, principalmente quando ele ia curar alguém, é para a gente olhar para dentro da gente. Por que de repente você está presa nessa situação? O que Deus está trabalhando em você? Às vezes José precisava ser trabalhado nele, liberar verdadeiramente perdão para os irmãos. Conseguir amar os irmãos. A gente nem sabe se ele amava os irmãos de verdade. A gente nem sabe se de verdade ele gostava de ficar sendo o filho preferido, a gente não sabe. Mas Deus sabe o que precisava ser tratado nele. E muitas das vezes são situações injustas que vão nos trabalhar ainda mais. Porque além de trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado, vai trabalhar também o orgulho. Vai te ensinar que mesmo quando você está certo, quando você é injustiçado, você precisa perdoar quem fez isso com você. Porque o amor de Jesus é sobre isso. É sobre perdoar quem cravou os cravos nas mãos de Jesus. É sobre perdoar quem cuspiu em Jesus, quem crucificou Jesus, quem entregou Jesus. Inclusive Judas teria recebido perdão se ele tivesse pedido. O amor de Jesus não é só para quem vem pedir e falar que perdoou. O perdão é você entender que ele alcança até aquele que não pediu. É pesado isso. Porque você vai ter que perdoar a gente que não veio te pedir perdão. A gente sabe que se tratando de Deus, para você ser salvo, você tem que confessar o seu pecado. Mas nós, meros mortais, a gente vai precisar perdoar aquele que não veio pedir perdão. Porque senão você não é perdoado por Deus. E aí, para você abrir mão da eternidade e ir para o inferno porque você não quis perdoar uma pessoa, olha, é a maior insanidade que você pode cometer na sua vida, porque o impacto dela vai ser eterno. Na nossa concepção, existem pessoas que não merecem nosso perdão. Será? Por que você se acha merecedora de ser perdoado? E por que você se acha acima de Deus para não perdoar uma pessoa e Deus, que é soberano, criador de todas as coisas, perdoa? O propósito, o intuito dele é você viver a plenitude, é você viver de forma intensa. Eu não lembro agora certinho, mas se não me engano, José começou, o processo durou 13 anos,
e ele foi governador por 30, 40 anos, agora não me lembro, mas isso te mostra que o processo, ele dura menos tempo do que o propósito. O processo é para ser curto a partir do momento em que você se permite passar por ele. O propósito é para fazer muito mais parte da sua vida, porque o povo no deserto, quando eles saíram do Egito, eles entraram no deserto, era para ser 40 dias, para eles terem um propósito cumprido rápido através do processo sendo rápido. Era para o propósito acontecer rápido na vida deles. Pensa, sai do Egito, 40 dias depois está no propósito, 40 dias depois está na terra prometida. Só que não. Infelizmente, eles fizeram com que o deserto deixasse de ser escola e se tornasse morada, inclusive cemitério, porque aquela geração que saiu do deserto não entrou na terra prometida. Ou seja, eles entraram no processo, mas eles não tiveram evolução, eles não tiveram crescimento. Eles morreram no processo. Eles não viveram o propósito, eles não entraram no propósito, eles não desfrutaram do propósito. Eles sabiam do propósito, mas eles não entraram. E isso é para você entender que quem tem promessa morre. Deus, ele não é fiel a você, ele é fiel a ele. Porque se ele for fiel a você, quando você deixa de fazer a sua parte, ele tem que cumprir. Se ele é fiel a você, ele tem que cumprir. Só que ele é fiel a ele. Então aquilo que ele fala, ele cumpre. Só que você tem que fazer a sua parte. Deus não vai cumprir promessa em quem não cumpre propósito. Deus não vai cumprir promessa em quem não cumpre o processo. Se você abandonar o processo, por que ele vai cumprir o propósito? Imagina aquela geração entrando na Terra Prometida e acabar com tudo. Se a nova geração já deu aquele tanto de dor de cabeça, imagina a geração passada. Só Josué e Caleb tiveram entendimento. Só Josué e Caleb tiveram realmente a plenitude de ainda poder desfrutar, mesmo que na velhice, mesmo que ainda velhos, eles conseguiram desfrutar do propósito. Então entenda que uma coisa também, tome cuidado com quem você coloca na sua vida, porque essas pessoas elas podem comprometer o seu propósito. Sabe por quê? Quando Moisés acabou ficando nervoso lá com o povo querendo água, e no lugar de falar a rocha, ele feriu a rocha, ele infelizmente deixou com que o que as pessoas estavam fazendo afetasse ele do lado de dentro. Lembre-se que a água no mar não faz o barco afundar, só se ela entrar, só se ela virar o barco, só se o barco furar. Então aquilo que está do lado de fora só vai poder te afetar se entrar. E quando ele permitiu que aquilo acontecesse, infelizmente, ele permitiu com que o propósito de Deus não fosse finalizado na vida dele. Ele viu de longe a terra prometida. E eu tenho certeza que não é isso que Deus quer para você. Eu tenho certeza que Deus quer que você entre para a terra prometida, que você entre para o propósito, que você desfrute dele na sua totalidade e, inclusive, você consiga ajudar pessoas que estão no processo a permanecerem para desfrutarem do propósito. Depende muito do quão disposto você está para ter crescimento, evolução, transformação dentro do processo, para poder desfrutar a totalidade do propósito. Se você gostou desse vídeo, curta aqui, compartilhe também, mande para outras pessoas, se inscreva no canal para você poder receber mais vídeos, ative a notificação e eu tenho certeza que Deus, ele está usando todo esse propósito, esse processo difícil para poder te preparar para o propósito, para você não se perder dentro dele ou para você não cair nele. E é isso. Se inscreva, compartilhe e se você quiser, você que é mulher, quiser fazer parte do meu grupo no WhatsApp, Levante-se Débora, tá aqui na descrição o link. É só você clicar que você é direcionado para o grupo no WhatsApp. Se quiser me acompanhar lá no Instagram também vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. E é isso. Até o próximo vídeo.